Vamos fazer esse gorrinho para ajudar o pessoal lá do sul. É um gorrinho de crochê, é um gorrinho fácil de fazer, é rápido e eu vou ensinar vocês aqui um jeito bem facinho de fazer. Eu usei aqui um fio urbano que eu tinha, era um fio urbano mais grosso. Aqui estava indicando que você podia usar uma agulha número 7, número 8, mas eu usei uma agulha número 5, porque eu queria fazer o ponto mais apertado e para ficar bem bonitinho, tá? Mas vocês podem usar a agulha que vocês se sentirem melhor. Esse é um fio bem grosso. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um número de correntinhas e eu vou medir a cabecinha. Eu tenho aqui essa cabecinha desse manequim, que na verdade não sei se é uma cabeça de bebê ou uma cabeça de criança, de que idade, porque como eu não tenho criança em casa, para mim fica um pouco mais difícil de falar para vocês uma medida exata. Então, o que eu vou explicar é como é que eu faço esse gorro e depois vocês tiram uma medida meio padronizada, vocês experimentam e aí vocês de repente fazem do tamanho que vocês acham que pode ser interessante. Você pode fazer um tamanho pequeno ou você pode fazer um tamanho de adulto. Como as temperaturas vão cair bastante daqui para frente, eu acho interessante se a gente puder aproveitar alguns fios que a gente tem e fazer gorrinhos para as crianças, principalmente, eu acho que vai ser uma ótima ideia. Aqui o que eu fiz? Eu fiz um número de correntinhas e medi pela cabecinha. Coloquei lá o finzinho da correntinha e dobrei na frente dos olhinhos do meu manequim, porque esse meu gorrinho eu vou fazer ele viradinho, porque eu acho que ele fica mais seguro e também fica mais quentinho, né? Porque quando você faz a vira do gorrinho, ele esquenta mais a testa e as orelhas. Então, ele vai ser dessa forma aqui. Eu fiz, acho que em torno de 20, talvez 25 correntinhas. Qual é o segredo aqui? É que você vai fazer no seu gorro uma parte mais estreitinha. De que forma? A gente vai fazer 4 pontos, os 4 primeiros pontos em ponto baixíssimo. Então, ele vai ficar menorzinho. Então, vão ser os 4. Se você quiser fazer 4 ou 5, você pode. Se você quiser fazer 6, também pode. Porque ele vai diminuir o franzido do seu gorro depois. Então, você vai fazer os 4 primeiros ponto baixíssimo e depois você vai seguir a carreira toda com meio ponto alto. É só esse o truque, porque o seu gorro vai ficar menos franzido na parte da cabeça se você fizer dessa forma, porque ele vai ficar mais apertadinho de um lado e maior do outro. Então, você não vai precisar fazer muita força, ele não vai ficar todo enrugado na cabeça da pessoa, tá? Vai ficar mais assentadinho na cabeça, por isso que eu faço dessa forma. Agora eu sigo a carreira toda com um meio ponto alto. Não tem truque nenhum, é meio ponto alto até o final da carreira. Aqui eu vou no final, até o final da carreira, em meio ponto alto. Quando eu chegar lá no fim, eu vou fazer uma correntinha e vou voltar. Aqui eu tô chegando no final, onde eu fiz os 4 pontos baixíssimos, mas eu vou continuar fazendo os meio ponto altos até o finalzinho da carreira. Só quando eu virar o trabalho, sempre quando ele tá do meu lado direito, é que eu faço os 4 pontos baixíssimos. Então, se você quiser fazer dessa forma, uma carreira assim, outra não, você já marca um dos lados que você vai fazer para não dar erro, para não ficar diferente. Uma coisa importante que eu esqueci de dizer é que esse meio ponto alto a gente pega na alcinha de trás do ponto, tá bom? Olha como ele fica estreitinho num canto e fica maior do outro lado. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou fazer as 4
as 4 primeiros, né, os 4 primeiras correntinhas em ponto baixíssimo. Então, eu tô sempre fazendo ponto baixíssimo quando eu começo do lado direito aqui no meu trabalho. Então, não vai ter erro. E é assim, eu tô fazendo só uma extremidade do gorro dessa forma, a outra parte segue normal. Aí aqui, ó, eu já começo a fazer o meio ponto alto. Gente, vocês reparem que eu pego esse meio ponto alto na alcinha de trás do ponto. Esqueci de falar isso, mas é porque eu tô tão acostumada a fazer esse ponto que eu até esqueço. Ele é um meio ponto alto que você vai pegar na alcinha de trás, por isso que ele faz esse trabalho bem bonito e bem, parece um ponto de barra. Olha como ele vai ficando interessante, porque ele vai ficando um pouquinho menor numa das extremidades, então vai ficar bem fácil na hora de costurar. Aqui de novo, os 4 pontos baixíssimos, tá? Se você quiser fazer 5 ou 6, você pode fazer, porque aqui, como eu tô fazendo essa cabecinha bem pequena, eu falei, eu não quero fazer uma coisa muito apertada para poder costurar e mostrar para vocês. E agora eu sigo no meio ponto alto até o final da carreira. Olha como ele tá ficando, gente. Ele vai ficando estreitinho de um lado. Essa parte estreitinha vai ficar na parte de cima da cabeça e a outra parte vai ficar na parte de baixo. E olha só, eu vou virar, fazer a vira e olha só como ele vai ficar bonitinho na cabecinha do meu manequim, que seria a cabecinha de uma criança. Por isso que eu tô fazendo para aproveitar o novelo e dar certinho sem ter que emendar. É assim que ele vai ficar. Aqui eu fiz o número de carreiras que era para fechar na cabeça, porque a parte boa é que a gente pode medir na cabeça do manequim, né? E ver que tamanho que é. Aqui deu mais ou menos uns 20 centímetros, eu acho. Eu medi mais ou menos assim, mas eu não sei dizer se é um tamanho de cabeça de que criança, provavelmente de bebê, né, gente? De criança bem pequenininha. Aí, olha, eu meço dessa forma, né? Ele nessa parte na vertical, então eu não comecei ele com anel mágico nem de cima, eu comecei fazendo ele pelo comprimento. Então eu já vejo qual é o tanto de vira que eu quero deixar. Tem gente que não gosta de gorrinho virado, eu acho bonitinho, mas tem quem não goste. Então você pode fazer ele, se a pessoa não gostar, você pode fazer ele menor ainda, né, mais curto, porque a pessoa não vai virar. Mas eu acho que sempre aquece mais quando você faz dessa forma, né? Você faz um tantinho e ele também fica mais seguro, né? Agora aqui é só fechar, você fecha as duas pontinhas, costura normal, não tem nada de especial, pega nas alcinhas, como eu sempre faço,
e a gente vai fechando o nosso gorrinho. Quando a gente chegar lá no final, a gente vai pegar também nas alcinhas maiores ali e vai franzir o gorro e ele tá pronto. Ele é um gorro muito rápido de fazer, muito fácil de fazer. Dá para fazer alguns com, se você tiver fio que você não vai usar, um novelo que você não vai conseguir fazer um trabalho muito grande, aí você pode fazer gorrinhos pequenininhos que acho que vai servir para todo esse pessoal que tá lá agora lá no sul precisando de agasalho e de esquentar a cabecinha, principalmente de criança. Olha como fica perfeita a costura, gente. Não aparece nada. Fica perfeito. A gente não sabe nem onde é que foi que começou e nem onde terminou. Agora aqui eu pego em lugarzinhos aleatórios também, nas alcinhas mais de cima, as que estão mais em cima, para poder franzir. Olha, não tem um lugar certo, eu só pego as alcinhas mais que estão mais para fora, para ele ficar franzido o menos possível, para não incomodar a cabeça da criança. Porque se você faz uma coisa muito enrugada aqui em cima, também incomoda. Lembrando que as crianças também deitam, né? Então, se você puser menos costura e menos coisas assim para incomodar, é melhor. Agora é só puxar, franze bem, faz um bom arremate para ficar bem firme. Olha como ele vai ficando bonitinho, tá vendo? Ele não vai ficando enrugado e não vai ficando gordo aí em cima. Depois, se você quiser, você pode colocar um pompom, fazer alguma coisa bonitinha. Pode ser um pompom de lã, um pompom peludinho, o pompom que você tiver. Agora a gente vai arrematar e o gorrinho tá pronto, gente. É um gorrinho super rápido de fazer, super. Eu não tenho gorro mais rápido do que esse para fazer, gente. Fácil e rápido. Então, se vocês gostarem de fazer, olha só que graça que ele ficou, olha. Eu vou colocar na nossa cabecinha aqui e vocês vão ver que graça que ficou, ó. Eu acredito que dê para uma criança de talvez um aninho. Mas a gente depois pode pegar na internet qual é o tamanho da circunferência da cabeça das crianças, porque deve ter uma medida para a gente saber o tamanho certinho para fazer, tá? Eu só não estou passando a receita certinha, porque como é um gorro, eu não tenho aqui, né, uma medida, uma criança para experimentar, eu fiz mais ou menos dentro desse manequim. Esse manequim, eu não sei dizer que tamanho que é, porque ele veio só a cabecinha dele, então eu não sei dizer qual é o tamanho. E criança, gente, tem a cabeça grande. Então não se preocupem em fazer uma coisa muito pequenininha, porque as crianças têm a cabeça grande e o interessante é o gorro ser confortável, além de quentinho, é ele ser confortável. Então, acho que quanto maior fizer, até é melhor, porque vai servir para mais pessoas. Eu não cheguei a usar nem o novelo inteiro, olha lá o pedacinho do novelo ali. Então, se você tiver um novelo em casa que você não está usando, se você quiser fazer ele listrado, você pode usar várias cores para fazer as listras na vertical, vai ficar muito lindo. Você pode ir reaproveitando os fios que você tem aí, que você não ia conseguir fazer nada. De repente, você faz alguns gorrinhos que com certeza vão ajudar e vão aquecer muitas crianças agora nesse friozão que deve começar a fazer agora no inverno. Para o pessoal lá do sul que perdeu tudo e tá muito frio. Olha como ficou lindo, ficou fofo. Eu espero que vocês façam e se vocês tiverem dúvida é só chamar.